Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é História em Quadrinhos, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF69 LP47 e EF67 LP30. E os descritores são D4, D12, D11 e D10. As habilidades destacadas se referem à análise de textos narrativos ficcionais, a forma de composição e as escolhas linguísticas próprias do gênero textual História em Quadrinhos. Os descritores estão relacionados à inferência do implícito, à identificação da finalidade de um texto, à identificação do conflito gerador do enredo, dos elementos essenciais da narrativa e ao estabelecimento da relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Compreendendo o Texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente revistas em quadrinhos, jornais, cartões postais, etc., para uma montagem de uma banca de jornais e revistas. Esses materiais serão importantes para que os alunos possam vivenciar a experiência de explorar diferentes suportes e gêneros textuais em um contexto lúdico. É interessante que durante a realização dessa atividade sejam observados quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual História em Quadrinhos, pois, por se tratar de um gênero textual do campo da vida cotidiana, é possível que demonstrem saberes já construídos previamente. Aproveitem o momento da leitura da Super Dica para citar outras dicas sobre os aspectos mais específicos da HQ, tais como o uso de diferentes tipos de balões, de onomatopeias e de interjeições, e a importância da compreensão das imagens, sobretudo em textos não verbais. Professoras e professores, essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do referido gênero textual. Para a realização dessa atividade,
sugerimos que sejam providenciados antecipadamente revistas de histórias em quadrinhos, folhas de papel sulfite, canetinhas hidrográficas, equipamento multimídia para reprodução de vídeos e também um cartaz com as características desse gênero textual. Esses materiais serão importantes para a realização de atividades nas quais será possibilitada aos alunos a ampliação dos conhecimentos sobre o gênero textual estudado. Durante o desenvolvimento da atividade, é proposto aos alunos realizarem uma leitura da história em quadrinhos Luluzinha a Caçadora. Como a história apresenta apenas imagens, é importante salientar que sejam observados os detalhes retratados em cada quadrinho, pois é nessa observação dos detalhes que será possibilitada aos alunos a compreensão da mensagem da HQ e uma participação mais efetiva na resolução das questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente cartões com as interjeições descritas nas sugestões para o planejamento. Esses materiais serão importantes para que durante a atividade proposta, os alunos percebam que as onomatopeias e as interjeições são recursos expressivos comumente utilizados nas histórias em quadrinhos e aprendam como fazer uso deles de forma adequada. Professoras e professores, ao realizarem o compartilhamento das respostas dos alunos referente às questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Por fim, ao explorar o conteúdo do texto do quadro Quer Saber Mais?, destaquem a funcionalidade de cada um dos tipos de balões apresentados, certificando-se de que os alunos os compreenderam. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente revistas de histórias em quadrinhos. Esse suporte textual será importante para que os alunos o utilizem como recurso, além dos conhecimentos já ampliados nas atividades anteriores, nas suas produções autorais. Professoras e professores, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento autonomamente, mas fiquem atentos sobretudo àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores,
Na atividade 5, Eu escrevo texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente giz de cera, canetinhas hidrográficas, lápis de cores e dicionários. Esses materiais serão utilizados para a confecção de uma coletânea de histórias em quadrinhos com as produções feitas pelos alunos, tendo como objetivo oportunizar a leitura dessas HQs pela comunidade escolar, contemplando a função social desse gênero textual. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite para os alunos que, após o processo de avaliação da produção textual, se julgarem necessário, possam reescrever seus textos. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.